Há diversos estilos de análise para tomada de decisão no mercado financeiro, como por exemplo no mercado de ações. E com certeza você já deve ter ouvido falar sobre análise técnica. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu lancei outros vídeos explicando sobre outras técnicas como análise fundamentalista, price action, tape reading e teoria dos fractais. Mas esses são temas de outros vídeos que você pode acessar aqui no canal e quem sabe descobrir qual você se identifica mais na hora de operar. Eu vou deixar todos os links aqui na legenda para vocês poderem conferir. Agora, sobre a análise técnica, o que ela estuda, né? Ela estuda o movimento dos preços no mercado, observando principalmente esse histórico dos preços para prever essas tendências futuras e o volume de negociação dos ativos financeiros. Então, gente, para análise técnica, não importa, por exemplo, o grau de endividamento, ou aquela relação preço-lucro que a gente vê na análise fundamentalista, por exemplo, ela foca mais no papel, no ativo, no preço do ativo, e não totalmente na questão da empresa e nos seus fundamentos, tá? Então, essa é a principal diferença. Bom, eu vou levantar algumas premissas aqui que eu acho principais em relação à análise técnica. A primeira é que os preços se movem em tendências e a história tende a se repetir. Então, segundo essa perspectiva, tudo o que afeta os preços das ações é descontado imediatamente pelo mercado. Daí, os preços refletem aquela questão da oferta e da demanda por determinado ativo. Vou explicar um pouco melhor para vocês. Por exemplo, se o preço aumenta, é porque a gente tem uma demanda maior do que a oferta. Então, existe uma força compradora sobressaindo. Há mais investidores dispostos a comprar, de modo que o preço vai se deslocando e subindo. E vice-versa. Se há uma maior oferta, ou seja, uma oferta significativa, há mais pessoas dispostas a vender a preços cada vez menores. E uma força vendedora, que a gente chama, né, acaba deslocando esses preços para baixo. A análise técnica, então, ela busca identificar as tendências de mercado conforme essa movimentação nos preços, principalmente por meio da análise gráfica e dos indicadores e operar de acordo com esses indicadores. Então, de acordo com essa repetição histórica, né, com a questão das cotações, a média das cotações e compreender essas tendências futuras, esses estudos dessas movimentações passadas do mercado. Então, a ação reflete todos esses fatores e esse comportamento histórico dos preços. Então, gente, para o desenvolvimento da análise técnica, a gente usa diversos indicadores que dão apoio para essa tomada de decisão de compra e venda dos ativos. E para se estimar melhor, né, ou com maior previsão, o comportamento futuro desses mercados. Mas são basicamente três grandes categorias, conjuntos de indicadores que eu vou passar aqui para vocês, que são os indicadores de tendência, né? Os osciladores e os indicadores de volume. Gente, primeiro, em relação aos indicadores de tendência, eles indicam a direção do movimento dos preços, ou seja, tendências de alta, tendências de baixa, e a maioria é calculada a partir da média das cotações de preços, tá? Já em relação aos osciladores, é uma outra categoria também, que agrupa vários indicadorzinhos, né? No caso, eles buscam expressar a velocidade com que variam esses preços do ativo sempre em relação ao anterior. Então, essa tendência de alta, por exemplo, ela vem em que velocidade? É rápida ou baixa? Aqui também, gente, é importante um conceito de sobrecomprado e sobrevendido. Então, vamos lá, ó. Eu já vou explicar por que desse conceito, mas olha só, o sobrecomprado é quando o preço está no seu limite máximo, tá? E o sobrevendido é quando está no seu limite inferior. E a continuidade da queda já começa a se tornar improvável. Então, esses osciladores, eles buscam indicar sinais de reversão, certo? Por exemplo, eu vou mostrar uma figura aqui para vocês, para poder ajudar nessa compreensão. Então, essa figura que eu vou deixar aqui no cantinho para vocês é
nós traçamos linhas, né, ao longo dos preços, vocês podem observar aí, que são chamados, nesse caso, as bandas de Bollinger, mas tem diversos tipos de osciladores, tá? Mas quando a linha desenhada aí no gráfico dos osciladores, ela se aproxima da borda superior, nós dizemos que o papel está, o ativo, né, ou o papel, ele está num nível de sobrecompra. Isso quer dizer que nesse nível os preços estão muito valorizados, né, que ela começa a bater ali na bordinha superior. Ou seja, você tem que vender, ficar fora, mas nunca comprar nessa área, nessa zona aí, tá? Agora, quando a linha desenhada aí no gráfico dos osciladores se aproxima da borda inferior, né, mais para baixo, a gente diz que esse papel, esse ativo, tá no nível de sobrevenda. Isso quer dizer que nesse nível os preços estão muito desvalorizados e que o melhor a se fazer é comprar ou ficar fora, mas nunca vender, tá? O terceiro indicador, né, que a gente está analisando aqui, são os indicadores de volume, que demonstram a força e a intensidade de um movimento. No caso, assim, que os preços são consumidos. Por exemplo, há uma grande quantidade de compra ou venda, qual a força que os compradores estão tendo para deslocar esses preços para cima ou para baixo? Eles estão consumindo muitos lotes de uma vez, né? Tá tendo urgência para comprar esse lote, né? Então, basicamente, esse é um resumão, são esses três grandes grupos de indicadores super interessantes que abordam. Tem muitos indicadores dentro desses grandes grupos, né? Eu tô apresentando de forma bem global para dar o gostinho da análise técnica mesmo para vocês, mas no decorrer dos vídeos eu vou ir abordando caso por caso, todos os indicadores de todos esses grandes grupos. Tá? E esses fundamentos, a operacionalização dos conceitos na análise técnica no mercado. E se você quer continuar acompanhando, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, que vai ter muito conteúdo legal aí sobre essa temática. Beijo!